Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 19 de julho de 2022, são 8 horas da manhã. No Metrópolis, para a campanha, Bolsonaro admitiu derrota em reunião com embaixadores. Sim, é o que você ouviu, ele está sinalizando desistência. Integrantes da coordenação da campanha reeleição do presidente criticaram a reunião dele com embaixadores nesta segunda-feira. Membros da coordenação da campanha reeleição de Jair Bolsonaro criticaram duramente nos bastidores a reunião com embaixadores nesta segunda-feira, na qual o presidente voltou a questionar a segurança das urnas eletrônicas. Na avaliação de integrantes da campanha, o encontro não só foi inócuo, ou seja, não serviu para nada do ponto de vista eleitoral, como passou a ideia de confissão da derrota. Ele falou para a bolha e passou para o eleitorado a impressão de que sabe que vai perder a eleição. A reunião frustrou até mesmo integrantes do próprio governo. A avaliação de ministros e auxiliares diretos do Bolsonaro é de que ele criou uma expectativa de que divulgaria alguma novidade sobre a possível fraude nas urnas, mas acabou apresentando mais do mesmo, ou seja, nada. E a vitória de Lula, inclusive, já é admitida em meios diversos e até no próprio governo. Performance de Bolsonaro com embaixadores ontem foi vista como uma tacada errada que pode ter colocado fim à sua reeleição. Pela primeira vez, desde o início da campanha e da divulgação de pesquisas, a vitória de Lula é dada praticamente como certa em meios diversos, como no Congresso, entre especialistas e analistas e até mesmo dentro do Palácio do Planalto. A performance de Bolsonaro ontem no Palácio da Alvorada, na presença de embaixadores de 40 países, pode ter sido o fim do seu sonho de reeleição. E, na verdade, o que muita gente está achando é que o Bolsonaro vai jogar a toalha. A sensação nos meios políticos de Brasília e até na comunidade internacional é que, ao trazer embaixadores para o Planalto, para não dizer nada, o Bolsonaro sinalizou que sabe que vai perder e ele pode escolher não perder a eleição. Há uma crença grande que ele, nos próximos dias, inclusive ele já tinha cogitado isso, já tinha dito que não era certeza que ele disputaria a eleição, então aí já há no ar uma suspeita de que o Bolsonaro vai desistir da reeleição de 2022. E obcecado pelas urnas, o Bolsonaro jogou no lixo a agenda positiva do governo. Aliados reclamam de falta de compromisso do presidente com a campanha e dizem que ele só fala para sua bolha de radicais e não segue conselhos políticos, dos marqueteiros inclusive. O Bolsonaro passou meses apanhando dos adversários e perdendo popularidade nas ruas por causa da escalada de preços dos combustíveis e pela ausência de políticas públicas do governo na área social. Sem ter o que falar, ele reclamava da Petrobras, dizia que o STF não deixava ele trabalhar e vivia a criar confusões para desviar o foco de sua incômoda debilidade no Planalto. A muito custo, os aliados conseguiram tirar Bolsonaro de par desse sufoco. O preço dos combustíveis já deu um refresco ao Planalto e a agenda social acaba de ser turbinada. Mas em vez de ele bater bumbo para essas coisas, ele prefere ficar atacando as urnas, sinalizando medo da derrota. E a campanha do Bolsonaro já desistiu de convencê-lo de abandonar o discurso do ódio contra o TSE, contra o STF, contra as urnas, e ele vai seguir nessa toada enquanto os brasileiros esperam ouvir dele. Essa é a questão que está sendo muito discutida. Os brasileiros esperam ouvir dele que as coisas vão melhorar, que a vida vai melhorar, que o desemprego vai cair, que os preços vão baixar. Enquanto isso, o eleitorado faminto, comendo osso, comendo pele de frango, escuta o Bolsonaro falar que urna eletrônica não funciona.
Isso não enche a barriga de ninguém. E no Metrópolis o governo começa a pagar os auxílios aprovados pelo Congresso. Sob desconfiança mútua, o PSDB e Bolsonaro discutem aliança em São Paulo, mas isso é o canto da sereia, o canto do cisne, na verdade, do Bolsonaro. Do Bolsonaro não, do PSDB, desculpe. O PSDB está desistindo de vez. Se aliar a Bolsonaro em São Paulo é pedir para perder a eleição, porque a rejeição ao Bolsonaro em São Paulo é muito grande, tanto que o candidato dele em São Paulo, o Tarcísio, não quer saber de falar do Bolsonaro aqui. E a maior agência de notícias do planeta, a agência Reuters, destaca a reunião de Bolsonaro com embaixadores e diz que ele está mentindo. Aqui a matéria traduzida para o português, na verdade a matéria é em inglês, não é? Aqui a matéria é em inglês, tá? Eu traduzi para o português, mas a matéria é muito longa. Basta dizer que a agência Reuters diz que o Bolsonaro convidou diplomatas para ouvir as suas falas contra o sistema eleitoral brasileiro e eles saíram de lá mudos, calados e com a impressão de que ele está mentindo e quer dar um golpe. E os embaixadores saíram da reunião com o Bolsonaro sem aplaudi-lo e saíram calados. A reunião de ontem, dezenas de embaixadores estrangeiros no Palácio da Alvorada, foi mais um espetáculo lamentável e constrangedor, protagonizado por um presidente que não tem noção do seu papel. Não é minimamente razoável que o presidente se encarregue de dizer que o Brasil não presta. Mas o que essa matéria diz é que, ao saírem do encontro em silêncio, sem aplausos e sem esconder os espantos, os embaixadores trocaram impressões intensamente entre eles, e se era para convencer alguém de alguma coisa, o Bolsonaro só conseguiu provar o que boa parte deles já achava, que a coisa vai muito mal. Um deles, que nunca acreditou em golpes, passou a acreditar que o Bolsonaro quer dar golpe. Vejam bem. E depois de fazer uma apresentação, a praxe, né, o protocolo, mandaria que eles aplaudissem a fala do presidente do Brasil. Eles não aplaudiram, gente, saíram calados e saíram dando declarações para a imprensa de que o Bolsonaro está tentando um golpe trampista. E os embaixadores veem a fala de Bolsonaro como tática trampista e sem impacto diplomático. A avaliação é feita por eles após o Bolsonaro recebê-los e atacar os ministros do STF e o sistema eleitoral. E aqui a história maluca de uma pesquisadora de direita que votou no Bolsonaro e agora vai votar no Lula e diz que foi manipulada pelos bolsonaristas e está arrependida. Michele Prado, se dizia de direita, foi às ruas pelo impeachment de Dilma e votou em Bolsonaro no segundo turno em 2018. Assistiu de camarote à ascensão do bolsonarismo em grupos dos quais fazia parte nas redes sociais e diz que o voto em Lula é hoje o único caminho para evitar o avanço da extrema-direita no país. É a coisa mais fácil do mundo você entrar para uma comunidade com crenças extremistas e se radicalizar sem perceber. Eu vi isso de perto, diz a ex-eleitora de Bolsonaro. E o Ministério Público, essa é quente, hein? O Ministério Público cobra laudos e vídeos sobre a morte de petista no Paraná e a polícia do Paraná que deu aquele laudo maluco que nega inclusive motivação política para o crime está na berlinda, porque além do Ministério Público, a Justiça do Paraná está questionando. E o depoimento do caseiro enfraquece a tese da esposa do policial que matou o petista, porque ela diz que ele passava sempre por aquele local, e por isso que ele passou aquele dia, mas o caseiro diz que não. Diz que ele nunca tinha visto, ele só viu o bolsonarista que matou uma vez em 8 meses. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.